Muito bem, questão 11. Uma barra de alumínio de 10 metros de comprimento a 20, quando aquecida a 120, tem seu comprimento elevado para 10,022. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio. Dilatação é puro cálculo. A variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Se ela tinha 10 e ela passou a 10,022, a dilatação foi de 0,022. O comprimento inicial é 10. O alfa tu quer saber? E a variação de temperatura de 20 para 120 é 100. Então, o que vai ser esse alfa aqui? Vai ser 0,022, né? Cuidado. Dividido por 1000. O que é 1000? 1000 é 10 na menos 4. Então eu vou ter 0,022 vezes 10 na menos 4. Como as respostas... menos 3, ó, estúpido louco da cabeça. Desculpa aí. Menos 3. Como as respostas aqui é 22, 1, 2, 3. Então, andou 3 casinhas, ali diminui 3 casinhas. Então, 22 vezes 10 na menos 6. Brasil. Uma barra metálica com coeficiente de dilatação de 10 menos 5 a 20 graus Celsius é colocada no interior de um forno. Após a barra ter atingido o equilíbrio térmico, esse comprimento é 1% maior. A temperatura do forno é variação de comprimento igual a comprimento inicial vezes alfa vezes ΔT. Eu não gosto de me meter na matemática. Cada um faz do seu jeito. Mas essas questões de porcentagem, eu acho melhor fazer assim, ó. Se o comprimento ficou 1% maior, no lugar da variação de comprimento eu boto 1, desde que o comprimento inicial seja 100. Acho que é o jeito mais fácil de fazer. Tem gente que sabe que 1% é 0,001 e aqui bota 1, mas eu acho que fica mais complicado. O alfa é 2 vezes 10 na menos 5. E a variação de temperatura é o que tu quer saber. Outra coisa legal também nessas questões que pede a temperatura final é deixar o ΔT como incógnita. Porque depois que tu acha o ΔT é fácil abrir. Se tu deixar aqui, né, T menos 20, tu vai ter que aplicar a distributiva e aí tu perde tempo. O que vai ser o ΔT aqui? 1 dividido por... O que é 100? 10 na 2, então aqui vai dar 10 na menos 3. 1 dividido por 2 vezes 10 na menos 3. Quanto é que é 1 dividido por 2? 0,5. Então, tu vai ter 0,5 vezes 10 na 3. 0,5 vezes 10 na 3 são 500 graus Celsius. Só que daí não pode se emocionar e botar que a resposta é 500. Ainda bem que nem tem 500, né? Porque se a temperatura inicial é 20 e a variação de temperatura é 500, qual é a temperatura final? 520. É aquilo que eu te falei, para facilitar o cálculo é melhor deixar o ΔT como incógnita do que ficar abrindo para ter que aplicar distributivo. Por exemplo, esse conceito é muito importante na 13. A 13 é uma questão relativamente simples em termos de pensamento, né, de como fazer, mas muito chata na matemática. Tu tem duas barras, uma tem 1000 e a outra tem 1001, a B é mais comprida que a A. Aí ele pede a temperatura na qual a barra C ficará horizontal. Por que essa questão é chata? Para a barra C ficar horizontal, a dilatação do A tem que ser igual à dilatação do B? Não. Se a dilatação do A for igual à dilatação do B, esse desequilíbrio permanece. Esse exercício, né, para a barra C ficar horizontal, o comprimento final da barra A tem que ser igual ao comprimento final da barra B. Então, nesse exercício, não adianta tu igualar as dilatações. Tu tem que igualar os comprimentos. Comprimento final do A tem que ser igual ao comprimento final do B. É um dos raros exercícios que tu tem que usar direto a fórmula do comprimento. Qual é a equação do comprimento? Eu te ensinei. A mais simplificada é o comprimento inicial multiplicado por 1 mais o alfa vezes a variação de temperatura. É uma formulinha chata. O que eu vou ter aqui? O comprimento inicial multiplicado por 1 mais o alfa vezes a variação de temperatura. Qual é o comprimento inicial do A? 1000. Que multiplica 1 mais. Qual é o alfa do A? 3 vezes 10 a menos 5. Claro que o alfa dele tem que ser maior, senão ele nunca vai ficar igual ao B. E aqui entra aquilo que eu te falei, ó. Ah, a temperatura inicial é 20.
Aí tu vai botar aqui um parênteses dentro de um parênteses para fazer que o ΔT é t menos 20? Não. Deixa de incógnita o ΔT e abre depois. O que vai ser aqui? 1001 para o B, que multiplica 1 mais qual é o alfa do B? O alfa do B é só 10 na menos 5, 1 vezes 10 na menos 5. E aqui o ΔT, que é o mesmo. Ficou bem apertadinho aqui, né? Vamos para a linha de baixo. 1000 vezes 1, 1000. Mais 1000 vezes 3, 3000. Então eu vou ter 3000 vezes 10 na menos 5. ΔT. Que é igual a 1001 vezes 1, 1001. Mais 1001 vezes 10 na menos 5, ΔT. O 1001 passa para cá negativo. 3000 menos 1001 vai ser 1999 vezes 10 na menos 5, ΔT. Igual. O 1000 passa para cá negativo. 1001 menos 1000, 1. Cara, isso aqui é uma questão da URGS, não pode usar calculadora, simplifica. O que vai ser o ΔT? O ΔT vai ser 1 dividido por 1999 vezes 10 menos 5. 1999 é arredonda para 2000. Vai ser 2000 vezes 10 na menos 5. O que é 2000 vezes 10 na menos 5? Né? Vai ter que andar 1, 2, 3, que fica 2. 1 dividido por 2 é 0,5. Como andou 1, 2, 3, aqui ficou 10 na menos 2, então sobe 10 na 2. Então o ΔT vai ser 50 graus Celsius. Olha a emoção, controla. Ah, resposta letra A, 50. Não, tu achou o ΔT. Mas ele pede a temperatura e ele disse que a temperatura inicial é 20. Se a temperatura inicial é 20 e o ΔT é 50, qual é que vai ser a temperatura final? 70. Cuidado. É mais fácil deixar o ΔT fechado, só cuida para depois não botar que a resposta é o ΔT. Mas tá vendo que não é difícil, né? É cálculo. Limpando. Questão 14. Um orifício numa panela de ferro a zero tem 5 centímetros quadrados de área. Se o coeficiente de dilatação linear é 1,2, a área desse orifício a 300 será. Isso é uma variação de superfície. A variação superficial é a superfície inicial vezes o beta vezes o ΔT. Quanto vale a superfície inicial do orifício? 5. Quanto vale o beta? Cara, isso aqui tu tem que te acostumar. Eles nunca dão beta, eles sempre dão linear. Quem que é o linear? O alfa. O que é o beta? Beta é 2 vezes alfa. Se tu cuidar e se pega ratão, é difícil tu errar essas questões. Então, se o alfa é 1,2, o beta é 2,4 vezes 10 na menos 5. E a variação de temperatura foi de 0 para 300, que é 300. Então, a variação na superfície será 5 vezes 2,4 vezes 300, que dá 3.600 vezes 10 na menos 5. Aqui dá 1, 2, 3, 4, então vai um zero a mais. Então a variação na superfície vai ser 0,036 centímetros quadrados. Isso é a variação na superfície. O que ele pede? A área final. Se a área inicial era 5 e vai variar isso aqui, a área final vai ser 5,036. Uma esfera de aço tem volume de 100 centímetros cúbicos a zero. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do aço é de 12, o acréscimo de volume sofrido quando aquecido a 500. Variação de volume igual a volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Qual é o volume inicial? 100. Qual é o gama? O que ele deu? Ele deu alfa. Gama é 3. Gama
é 3 alfa. Se o alfa é 12, o gama é 36, vezes 10 na menos 6. E a variação de temperatura foi de 0 para 500, 500. Então, o ΔV será de 36 vezes 5, né? Que dá 180. Então, eu vou ter 180 vezes 10 na 1, 2, 3, 4. Então, menos 6 vai diminuir 4, menos 2. Aí, 1, 2. A variação de volume que essa esfera sofre é de 1,8 centímetros cúbicos. Canadá. Se um recipiente indilatável cheio de água até a borda for aquecido, o que é isso? Dilatação anômala da água. Há transbordamento se a temperatura inicial for inferior a 4. Há transbordamento se a temperatura inicial for superior a 4. O que acontece com a água? De 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, a água está sendo aquecida. O volume deveria aumentar, mas o volume diminui. De 0 a 4, o volume diminui. Isso é uma anomalia. Então, tu tem um recipiente cheio de água, né, e ele vai ser aquecido. Há transbordamento se a temperatura inicial for inferior a 4. Não, porque se a temperatura inicial for inferior a 4, até chegar no 4, o volume vai diminuir, não vai transbordar. Há transbordamento se a temperatura inicial for superior a 4, claro, porque se ela for superior a 4, né, te lembra que a dilatação anômala é só de 0 até 4. De 4 até 100, a dilatação não é anômala, é uma dilatação comum, ordinária. O volume aumenta de 4 até 100. Então vamos supor que esse recipiente estava a 4 graus Celsius, estava completamente cheio, tu vai aquecer, o volume vai aumentando e ele vai começar a transbordar. A água líquida é aquecida de 0 até 100. O volume dessa água, se tu aquecer de 0 até 100, o volume inicialmente diminui para em seguida aumentar. É a anomalia. Coloca-se água quente num copo de vidro comum e no outro de vidro pirex. O vidro comum trinca. Por que um copo de vidro trinca? Um copo de vidro trinca porque ele se dilata. Qual é que é a vantagem do vidro pirex? O que o vidro pirex tem? Ele tem menor coeficiente de dilatação, ele dilata menos. Como ele dilata menos, ele não trinca, ou é mais difícil ele trincar. Então, letra D, o coeficiente de dilatação do vidro comum é maior que o do vidro pirex, por isso que ele trinca. Questão 19. Uma ponte de aço tem 1000 metros de comprimento. O coeficiente do aço é tanto. A expansão da ponte, quando a temperatura sobe de 0 para 30. Isso aqui não deveria nem mais estar fazendo, né? Porque só botar na fórmula. Mas tudo bem, isso aqui é o famoso que é um peido para quem está cagado. Comprimento inicial é 1000. Qual é o alfa da ponte? 11 vezes 10 na menos 6. E a temperatura aumentou de 0 para 30 graus. Qual é que vai ser a variação de comprimento, então? Nós teremos 11 vezes 3 dá 33. 33 vezes 10. Quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4. Então aqui fica 10 na menos 2. Então isso aqui, como eu usei metros, né? 0,33 metros. 0,33 metros são 33 centímetros. Quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, este transborda um pouco. O volume de líquido transbordado mede a dilatação aparente do líquido. Aquilo que tu enxerga, aquilo que tu vê é sempre aparente. Sempre vale menos do que a dilatação real. Porque uma parte, né, o líquido tem que ocupar uma parte do recipiente que também dilata. Mas isso aqui que tu enxergou, isso aqui que transbordou, é aparente. E a última dessa série é a questão 21, que é uma questão de dilatação anômala do líquido. Questão chatinha. Um recipiente de vidro encontra-se completamente cheio de líquido a zero. Quando o conjunto é aquecido até 80, o volume de líquido que transborda corresponde a
4% do volume inicial. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é 27 e o coeficiente de dilatação real. O que é o gama real de um líquido? O gama real de um líquido é o gama aparente adicionado ao gama do recipiente, certo? Ele já deu do recipiente, que é o do vidro. Eu tenho que achar o gama aparente. O que é esses 4%? É a dilatação aparente. O que eu sei? Que a variação de volume aparente é o volume inicial vezes o gama aparente vezes a variação de temperatura. Correto? Quanto vale o volume inicial de líquido? Não, eu tenho a variação aparente. Desculpa, estava viajando pensando em outra coisa. A Júlia estava aqui me incomodando, coitadinha, a culpa nem é dela. Qual é a variação aparente? 4%. Qual é o volume inicial? 100. É aquilo que eu te falei antes, né? Quando é porcentagem, se 4% transbordou, diz que 4% é dilatação e 100 é o inicial. O gama aparente você quer saber e a variação de temperatura é 80. O que vai ser esse gama aparente, então? Esse gama aparente vai ser 4 dividido por 8 vezes 10 na 3, né? Já que 80 vezes 100 é 8.000. 4 dividido por 8 é 0,5. Então nós temos 0,5 vezes 10 na menos 3. Grau Celsius na menos 1. Isso é o gama aparente. O que é o gama real? O gama real é o somatório dos dois. Só que aqui eu tenho 10 na menos 6. Eu só posso somar expoentes iguais. Então a vírgula vai ter que andar 3 casas. Para ela andar 3 casas, fica 500. Então eu vou ter 500 vezes 10 na menos 6, mais 27 vezes 10 na menos 6. O gama real deste líquido é 527 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Resposta letra E. Questão bem trabalhosa.